pessoas que dizem que o cinto mais atrapalha do que protege. Vocês concordam que o cinto de segurança atrapalha mais do que protege? Ou vocês concordam com o fato de que o cinto protege mais do que atrapalha? Eu concordo que Protege protege. mais do que atrapalha. Protege mais. Essa questão divide a opinião, né? Para mim, protege, mas não é de hoje que isso é um dilema, né? Eu mesmo quando entro no carro, a primeira coisa que eu faço antes da ignição é pôr o cinto. E eu oriento também quem está comigo pôr o cinto. Parabéns, Aqui já é diferente. Meu marido não, é muito difícil. Eu fico brigando para ele colocar, que ele só anda sem cinto. Só anda sem cinto. E é interessante entender que eu sempre falo, né? A lei da física concernente à velocidade, né? É que um corpo em movimento, a primeira lei da física, inclusive, fala isso, que um corpo em movimento ele vai mudar a sua trajetória se ele for impulsionado, se outras forças exercerem sobre ele, mas a ideia é que o objeto, o carro, continue em linha reta. Continue em linha reta. Como é isso? Ou seja, se o carro está a 80 km por hora, a inércia, nós estamos ali em inércia, estamos sendo empurrados. Ou seja, a roda está tendo atrito com o solo, ao passo que ela tem atrito com o solo, ela impulsiona o veículo para frente. Dessa forma, ela impulsiona o veículo para frente, fazendo com que aumente o vetor de velocidade, e você, pela aceleração, o nome disso é aceleração, você é impulsionado para trás. Na prática, a aceleração, a gente fica impulsionado para trás. Isso porque estamos em velocidade, em processo de aceleração. O nosso corpo também está atingindo a mesma velocidade do veículo. Portanto, se o veículo para, o nosso corpo continua em velocidade igual a que o veículo estava, a 120 km por hora, 100 km por hora e assim sucessivamente. O que pode parar o veículo? O que pode parar o veículo é um acidente, uma colisão com um objeto fixo, com uma parede, com uma árvore, uma colisão frontal com o veículo, uma colisão traseira com o veículo, um capotamento. Porém, o que faz com que a pessoa fique segura é o cinto de segurança. Não me falha a memória, não sei se foi um britânico que inventou, foi um inglês, na realidade, que inventou o uso do cinto de segurança, né? Porque, a princípio, não tinha muita segurança nos veículos e tudo mais, mas percebeu-se que era necessário colocar um freio na pessoa e não somente no veículo. Então, nós não podemos ficar soltos no veículo, e não tampouco objetos. Não é só nós, né? São os objetos também. Quando nós ficamos soltos, o que acontece? Você bate com a cabeça no para-brisa, pode bater a cabeça no para-brisa, pode bater a cabeça no volante, pode bater a cabeça na lateral da porta, pode ser projetado e bater a cabeça lá no solo, pode, inclusive, em vez de ser projetado, ficar dentro do veículo, sendo lançado de um lado para outro, atingindo outras pessoas e se ferindo ainda mais, né? Não foram poucos os acidentes de veículo que eu socorri na rodovia com pessoas sem cinto de segurança e era nítido a gravidade de cada acidente do tipo. Eu gostaria de só compartilhar com vocês, né? Quando eu falo compartilhar, eu gostaria que vocês entendessem, né? Compartilhar esse tipo de material não é para ferir a mente de vocês. Professor, eu não gosto de ver essas coisas. Certo. Eu sei que vocês não gostam de ver coisas constrangedoras. Eu também não gosto de ver coisas constrangedoras. Mas quando se trata de uma realidade, eu não digo a título da gente ver, gente, para entretenimento, né? Não vou olhar para me entreter, para rir daquilo ali, mas é uma questão de olhar para a gente observar um pouco a realidade. Bom, eu vou enviar um vídeo agora para vocês lá no YouTube. No YouTube, não, como é que chama lá? O WhatsApp? WhatsApp. No WhatsApp.
E eu gostaria que vocês dessem uma leve olhada. É um vídeo tranquilo. Deixa eu ver se é esse aqui. Um vídeo tranquilo, tá? Tem pouca carga. E aí a gente vai comentar sobre esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Tem quantos minutos ele aqui? Deixa eu ver. Na Bahia, a assistência à saúde na Bahia não é boa. Então, a gente sempre tem que prezar pela segurança. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que para que o trânsito seja um local mais seguro, que causa mais de quase 2 milhões de mortes no mundo todo, o trânsito, né? Quase 2 milhões de mortes no mundo todo por ano. Para que seja mais seguro, seria interessante que a velocidade não passasse de 60 km e que todos usassem o cinto de segurança. Não é uma questão de querer impressionar. Eu sei que todos são adultos, todos nós sabemos, mas é simplesmente uma questão da realidade, tá bom? Uma vez que vocês têm um traumatismo craniano encefálico, vai ser muito difícil a reversão dependendo do quadro. Eu falo porque eu já socorri pacientes jovens e já fizemos de tudo e, infelizmente, o paciente não sobreviveu. O traumatismo craniano encefálico, a pessoa sangra pelo ouvido, sangra pelo nariz, fica agitado, fica agressivo, muitas vezes fica com a pressão muito baixa, fica taquicárdico, tem que ser entubado, tem que passar por uma cirurgia neurológica, tem que ter tomografia, tem que ter neurologista. E a menos que a gente tenha um bom plano, a gente não vai achar isso no SUS com facilidade. Então, é melhor prevenir do que remediar. Não custa nada, tá? E se tratando de cabeça, como a gente fala, né? A sua prova ela vai fazer a pergunta do cinto de 2 ou 3 pontas, tá? O de 2 pontas é o cinto pélvico, que não evita esse movimento, mas evita que você seja projetado. Então, o seu corpo pode ir para frente, o tronco, mas você não vai ser projetado, vai continuar sentado no banco, porque os engenheiros projetaram a cabine do motorista justamente para ser um local seguro. Para que seja um local seguro, a cabine do motorista é um local seguro. O máximo que pode acontecer assim, dependendo da velocidade, do tipo de acidente, seria uma colisão ali, uma fratura em fêmur, uma fratura na tíbia, na perna. Enfim, são coisas que podem ser resolvidas e dentro de 6 meses você está bem, tá bom? Então, fica a questão aí do cinto. Façam disso um hábito. Tudo é questão de hábito. Você puxa o cinto aqui com a mão direita como condutor e ouve o clique, acabou. Pede a pessoa para colocar, ouvir o clique, tá bom. É tudo hábito. Se você faz disso um hábito, tem hora que você vai botar e não vai sentir. Para a sua prova, se lembre, o cinto mais seguro é o de 3 pontas. É aquele que pega nesse ombro, na região pélvica, dos 2 lados, certo? Gestantes não podem passar o cinto em cima do útero. Essa parte pélvica não pode passar em cima da barriga, né? A gestante tem que passar embaixo da barriga. Por quê? Porque, nesse caso, ali tem um feto que está ali nessa região, que o feto pode ser atingido caso tenha um acidente. O feto pode ser lesionado e pode ter um trauma aí na gestante grave, tá? Então, o cinto de 3 pontas é o mais importante. Outra coisa sobre cinto, que não sei, talvez caia na prova de vocês, é sobre a cadeirinha, que é o dispositivo de retenção de segurança. Oi? O senhor falou aí que o cinto é aquele de 3 pontos, né? O de 3 pontas. É o mais seguro. É o normal que a gente usa no carro normal, né? É o normal que usa na frente. Porque tem também... Sim. Aqui, é o normal. Aquele vídeo ali que eu mandou ali, já que a gente vai falar sobre ele, né? O vídeo que eu mandei ali, exatamente, é isso que a gente estava falando. Foi um traumatismo craniano encefálico de um paciente que estava com muito sangramento, né, dessa região do cérebro, e foi feita a cirurgia. Mas um detalhe que eu gostaria de comentar do vídeo é o seguinte: uma vez mexido no cérebro,
não se pode garantir que você tenha a mesma vida de antes. Tá bom? A sua cabeça, você é cabeça cara. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Vocês são cabeça cara. Não estou dizendo cabeça cara de que vocês estão sendo procurados. Não sei. Também pode ser, mas eu não sei. Eu estou dizendo assim, cabeça cara, porque quem tem a senha do seu banco? A senha do seu celular? Quem é que ama a sua família? Você, o amor de sua família e tudo na sua mente. Seu cérebro é você. Uma vez que o seu cérebro não funciona, acabou. O cérebro regula as funções do corpo. Se o cérebro deixa de funcionar, não existe mais. Você deixa de existir. É isso que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Definindo morte biológica, que é o momento em que as funções cerebrais não funcionam, e diz, morte cerebral, desliga os aparelhos. Tá? Então, no veículo, como os acidentes de trânsito promovem muito traumatismo craniano encefálico e, posteriormente, a morte, a gente precisa evitar isso de que forma, gente? Uma das formas que a gente pode evitar isso, qual é? Usando o Uma cinto das de formas. segurança. Usar o cinto de segurança. Muito bem, muito bem. Perfeito. Olha só, falaremos um pouquinho agora desse outro vídeo que eu já mandei aí. Eu gostaria de fazer esse teste com vocês, mas, infelizmente, não vamos ter como fazer esse teste, mas seria um prazer, um privilégio, né? Mas vale cumprir. Seria um privilégio. Se a gente tivesse presencialmente, faremos esse teste, porque... Professor, Oi. só, assim, no caso do traumatismo craniano, como é que dá para a gente constatar se a pessoa está em estado grave ou como é? É pelo sangramento? Boa pergunta. O traumatismo craniano não costuma sangrar, mas se tiver um sangramento auricular pela orelha, sangramento da orelha, pode constatar que pode ser um possível traumatismo craniano. Quando a pessoa está inconsciente, você tenta acordar e não consegue. Em geral, o traumatismo craniano gera uma série de dificuldades, né? Agitação. A pessoa pode estar agitada, você pare, fique quieto, se comporte, obedeça, mas ali essa agitação pode vir de um traumatismo craniano encefálico. Pode ter também somente inchaço essa região aqui pode inchar, que é a região supraorbitária, ou essa região infraorbitária também pode inchar, e a gente chama isso de olho de guaxinim, pode ser de um lado, pode ser dos dois lados, unilateral ou bilateral. É como se a pessoa tivesse tomado um murro. Aí a gente já desconfia também de traumatismo craniano encefálico. Eu estava de plantão, era um dia de semana, eu acho que era um dia de semana, eram umas 4 horas da tarde, e aí foi acionado por uma ocorrência. Qual ocorrência? Colisão de um quadriciclo com um veículo, um carro. Aí eu pensei, desculpa, mas eu pensei, um quadriciclo e um carro, uma colisão dentro de uma ruazinha, sabe aquelas ruas que tem dentro da sua casa, assim, perto da nossa casa, aquelas ruazinhas pequenas, não é uma avenida grande, né? Uma rua sem pavimentação, tal, eu disse, não, deve ser uma coisa tranquila, mas fui, né? Sempre dando prioridade a chegar com rapidez no tempo-resposta. Quando chegamos lá, o paciente estava deitado, roncando. Aí o pessoal disse, ele está dormindo, ele bebeu muito. Aí eu, na minha cabeça, esse paciente está muito grave. Muito grave. Só o fato dele estar roncando. Por quê? Porque isso denota uma inconsciência. E ele estava sem capacete de quadriciclo. O carro estava parado. Ele bateu num carro parado. Ele saiu, em menos de 10 metros ele bateu. Ele saiu, ligou o quadriciclo, caiu, bateu a cabeça no chão. Parecia um acidente simples, mas não era. Inclusive, imediatamente, durante a assistência dele, eu solicitei que o colega, o condutor, ligasse para a regulação e solicitei o GRAER, o helicóptero, porque eu sabia que o paciente era grave, paciente jovem,
mas já estava chegando uma tardezinha à noite, o helicóptero não sobrevoou esse horário. Quando chegamos no hospital, levei para... Conversei com a médica, inclusive ela cirurgiã que estava lá no local, no hospital, informei a suspeita de traumatismo crânioencefálico. Ela não achou que era, porque não vimos nenhuma deformidade no crânio, mas a inconsciência já era suficiente. E eu conhecia o paciente, conhecia pessoalmente o paciente, né? E aí, infelizmente, ele foi transferido e veio a óbito dias depois. Paciente jovem. Uma Professor, queda besta. Oi. aconteceu um acidente com meu marido também, já fez 1 ano já. Ele teve traumatismo craniano leve. Ele estava de moto, o capacete preso, e mesmo assim ainda aconteceu isso. Foi mesmo, tá de moto, imagine. O carro Viu? bateu nele. Isso aí foi assunto. Teve um assunto que eu fiz o simulado que fala, né, de primeiros socorros. No caso de uma queda assim de moto, a gente não deve tirar o capacete, né, do condutor. Aí Ei, depende. Se professor, você tiver falando, habilidade de treinamento, pode tirar. Se não, não pode. O Mas falando tem uma doutor coisa em que Então, você pode acidente dizer. de moto, só um alerta aqui para a galera do grupo que anda de moto, que já aconteceu 2 acidentes ali no mesmo lugar. Desculpa. O senhor ficou sabendo de um motoboy que morreu semana passada? Essa semana. Não soube, não. O Fonte Galvani aqui, ele perdeu o controle, acho que foi no canto do quebra-mola, perdeu o controle e acabou e bateu com a cabeça no poste. Já é o segundo que morre ali naquele mesmo lugar, velho. Então, assim, para quem anda de moto aqui, tomar bastante Bateu com a cuidado cabeça com no o poste. quebra-mola no posto, né? Tô me ouvindo? Fala de novo. tá travando. Então, assim, ó, Engraçado. essa semana Nossa, mano. morreu um motoboy. O carro bateu, ele caiu e aí teve um traumatismo craniano leve, não foi, amiga? Sim, o carro, ele estava passando na principal e o carro foi atravessar e não viu ele. Bateu nele, ele voou por cima do carro e caiu. Rapaz, aí complica, né? Aí complica, hein? Bom, nesse caso, realmente o problema aí é o tamanho do capacete, ele envolve muito. Isso é uma coisa que às vezes a gente não leva em conta na hora de comprar o capacete, mas tem que levar porque capacete é igual a sapato. Existem tamanhos específicos. O perigo de andar de moto é isso, porque qualquer batida que você tiver, dependendo, a primeira parte do seu corpo que vai no chão é a cabeça e vai com força. Se o capacete não estiver preso, no impacto o capacete pode sair da sua cabeça e você vai direto com a cara no chão, entendeu? O ruim da moto é isso. Porque a primeira parte que vai, por mais que seu corpo é maior, a sua cabeça vai... Compartilhando minha tela, a gente vai falar um pouquinho rápido sobre eles. Existem basicamente vários tipos, mas podemos destacar 3 tipos de capacetes aqui. Dentre eles, nós temos um capacete fechado, capacete sem queixeira e um capacete articulado. O mais importante é que você compre um capacete que tem um selo do Inmetro. Eu falo isso por quê? Porque se você hoje entrar na AliExpress, Alibaba, Shopee, você vai comprar capacetes super baratos e muito bonitos, mas não tem o selo do Inmetro e no Brasil não vai ser aceito. Professor, posso usar? Claro que pode. Mas se você for parado na polícia e não tiver essas faixas frontais, tem traseiras e laterais, catadriópticas, né? Essas faixas que são obrigatórias, não sei se vocês conseguem ver aqui na minha tela, essas faixas aqui, ó, que são catadriópticas, que são refletivas aí à noite, são obrigatórias. O selo do Inmetro, lembrar que o capacete ele tem validade também de 5 anos ou após um acidente, uma colisão e um acidente grave, o capacete ele deve ser trocado também. A cinta jugular é mandatório que esteja afivelada, tem que afivelar a cinta jugular. Por quê? Porque sem a cinta jugular, a fivelada é a mesma coisa que você não está de capacete, né? A cinta jugular, na verdade, deixa eu ver se eu encontro aqui.
você tem que afivelar ela a cerca de 2 dedos do seu pescoço, do seu pescoço, da sua região jugular. Deixa eu ver se eu encontro aqui a cinta. Esse cerca de capacete 2 aberto aí, ó. Esse capacete aberto é a mesma coisa que nada, velho. Esse que Esse não aqui, tem né? a queixeira, Bom, é esse daqui, ó. esse é um capacete que é autorizado, né? Vocês podem usar esse capacete, né? Não tem a queixeira, mas já tem um risco, existe um risco a mais, porque já que ele não tem a queixeira, a região do queixo, a região jugular, do mento vai ficar exposta. Então, é provável que durante um acidente você possa ter aí um trauma de face. Claro, protege o crânio, protege a sua face se tiver com a viseira fechada, mas a região do queixo e dessa região aqui da nuca talvez não proteja, porque não tem a queixeira. Pode usar, é permitido? É permitido, mas é um pouco menos seguro. Já esse outro aqui, modelo, é um modelo que a gente, muito parecido com o Axe, aqui é Torque, mas eu não sei se é um modelo brasileiro, parece que sim. Mas é muito parecido com o Axe também. Você vê que existe uma entrada de ventilação aqui, eu não sei se vocês percebem, e tem outra entrada de ventilação aqui. Isso é muito importante, tá? Por que a entrada de ventilação? Porque quando você coloca um capacete, o capacete bom ele tem que estar bem justo no seu rosto. Não sei se vocês conseguem me enxergar daí, mas ele tem que apertar um pouquinho sua bochecha. Um pouquinho só. O capacete bom. Até porque a espuma nova, ela vai folgando com o tempo. Você não pode ter uma espuma muito folgada. E quando você fecha a viseira, quando você fecha a parte da viseira, faz um certo calor aqui dentro, né? Então, tem que ter um sistema de refrigeração e é justamente alguns capacetes têm um sistema de refrigeração. Por quê, professor? Porque com o sistema de refrigeração, você não vai querer deixar a viseira aberta. Você não vai querer deixar a viseira aberta. Outra coisa importante é a viseira riscada. Se a viseira estiver muito riscada, a probabilidade de você andar com ela aberta é muito grande. Então, eu recomendo que você compre um capacete com a viseira anti-risco, porque você pode ficar mais tempo com essa viseira e vai deixar ela fechada. Outra coisa, professor, a minha viseira não é anti-risco. Por exemplo, essa que está aqui abaixo, provavelmente o Samarino, que tem essa mesma categoria assim, de capacete fechado, com queixeira, essa viseira ela não vai ser anti-risco, mas saiba que quando tiver a viseira arranhada, você pode trocar, tá bom? Você pode trocar. A viseira acho que é R$10, R$15, não é muito caro não, tá bom? Tá Porque barato. aí você... não é caro não, né? Você já trocou, né? Não. Não é caro não. Já. É menos, às vezes... E, professor, Oi. tem outra coisa também. Essa viseira, quando tá arranhada, o sol bate que ninguém enxerga nada. O sol, o farol, muito bem, muito bem. Isso aí. Outra, agora já que você quer uma coisa bonita, né? Olha aqui a narigueira, a entrada Essa de para nós, hein, ar, professor? a entrada de ar. Olha aqui a viseira. Uma coisa que eu gosto, né? Meu capacete era assim. Por quê, gente? Porque, olha só, por quê? Eu gosto de ter um campo de visão na motocicleta um pouco mais ampliado, né? Ou seja, se você observar a extensão dessa viseira aqui, a extensão dela é um pouco maior, ela vem um pouco mais atrás aqui, por exemplo, eu vou desenhar aqui embaixo. Ela vem mais para trás do que essa aqui. Essa é mais fechada. Essa parte aqui você perde, você não consegue enxergar. Já essa ela é mais aberta, né? E eu também usei, o meu, ele tinha essa parte aqui, ó, que era uma segunda viseira para proteção do sol, porque tudo isso é uma espécie de proteção. Se você pagou caro? Não, não foi caro. Na época eu paguei 450, eu acho, nesse capacete. E eu fiquei, do tempo que eu comprei minha moto até o dia que eu vendi, eu fiquei com
Esse capacete é um capacete mais seguro, mais confortável, emite menos barulho. Eu tinha o Samarino, só que o Samarino ele fazia muito barulho, o vento ele penetrava e fazia. Aqui também a questão auditiva, você vai ter uma proteção maior. Eu não sei, peraí. Deixa eu ver Esse aí se é o que não abre, não? Fica tipo assim, sem a esse é o queixeira? articulado. Esse é o articulado, é verdade. Não, o meu não era desse, não. Meu não era desse, não. Esse é o articulado. Beleza, estão os três aqui. Era mais esse aqui, era o outro. É parecido, mas não era articulado. Já articulado, o risco que tem, estou vendo agora aqui a incisura, obrigado, viu? Olha a incisura aqui dele aqui. É a divisão, né? O risco que você tem do articulado é só de, em um momento de acidente, claro, se o acidente tiver uma colisão muito forte, né? Essa região articulada aqui, ela se romper. E aí, podendo afetar aí a sua face. Mas essa região aqui torna uma coisa mais bonita. Quando você para, você não precisa retirar o capacete para ir em algum lugar, é só você suspender e o pessoal já consegue enxergar a sua face e tudo mais, né? Mais a polícia usa, o pessoal do SAMU. Mas o mais seguro é o capacete fechado, certo? Professor, posso usar viseira preta escura? Pode. Qual a viseira eu não posso usar? A espelhada. Essa daqui não pode. Essa daqui não pode. A preta pode, certo? É o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Pode falar. Mas tem a questão também dessa viseira baixa. Quando tá chovendo, a gente não chega, pode dizer nada, porque ela embaça. Qual? Essa da Samarina aí, ó. Outra coisa, sim, muito bem, muito bem. Na chuva, né? Como não tem entrada de saída de ar aqui, acaba embaçando, né? E essa viseira não é anti-risco. Verdade. Essa na chuva realmente tem uma segurança maior, até porque tem a entrada de ar aqui, e aí a entrada de ar não vai permitir o embaçamento. Bem lembrado, meu amigo, isso é verdade. Você parece que é motociclista arretado mesmo. Se vocês são motociclistas arretados, eu vou fazer a pergunta agora. Vamos lá. Tá bom, capacete. Pergunta aqui para motociclista brabo. Se não for brabo, nem responda. Viu? Não for brabo, nem responda. Você subiu? Está subindo com a moto? Sinal vermelho. Pare. Para parar a moto. Para parar a moto. Você vai parar. Parou a moto. Para parar a moto, qual pé vai no chão primeiro? Ou melhor, qual o único pé que tem que ir no chão? O que vai no chão, primeiro vai o esquerdo, né? Porque o direito tá freando a moto. O pé sempre tem que estar na pedaleira do freio e o seguro no freio da mão, né? A frenagem na subida é a dianteira ou traseira? Subindo. Acertaram, o pé esquerdo. Tá certo. Subindo, a frenagem é com o dianteiro ou com o traseiro? Dianteiro. Professor, eu acho que depende, né? Depende da subida. Depende do piso que tiver a moto. Um exemplo, se você tiver... Perguntar de novo. Na subida é com dianteiro ou com traseiro? Perguntar de novo. Eu não sei. Eu acho melhor com o traseiro. Eu acho melhor Acho que é traseiro, professor. Pegar no dianteiro, o dianteiro vai escorregar. E você vai... É o A resposta traseiro. correta é traseiro, viu? Eu não sei como o examinador talvez cobre aí, mas se tiver uma subida na prática aí com vocês, freie com o traseiro, certo? A frenagem é com o traseiro. Inclusive, a gente fazia esse teste no Águia, né? Quando a gente ia em treinamento com a motorlança, né? Motocicleta do SAMU, a gente tinha que frear na subida e levantar a mão direita para eles verem que a gente não estava com a mão no freio. Mas era muito bom porque a gente subia escada, descia escada, técnica de salto, técnica de frenagem, aí são coisas bem legais, que eu tenho saudade. Mas aí, pronto, beleza, frenagem traseira na subida e na descida, a frenagem é traseira ou dianteira?
Traseira também. Dianteira. Os Por quê, dois. gente? Dianteira, ok? Descida dianteira, porque na descida o peso está todo na roda da frente. Então, você vai usar exclusivamente o freio da frente. Agora, em linha reta, o freio com os dois, usando a técnica 70-30, mais força no dianteiro do que no traseiro, tá bom? Pista molhada, obviamente, você vai reduzir a velocidade e vai abusar um pouquinho mais do traseiro e dividir 50% de cada. Se você tiver uma moto mais nova, já vai ter a frenagem combinada, né? Principalmente as motos novas da Honda. E aí você não precisa se preocupar. Se pisar no traseiro, vai acionar o dianteiro. Se pisar no dianteiro, aciona o traseiro. Aí já é uma coisa mais tranquila. Não precisa esquentar a cabeça por causa da tecnologia. Eduardo, está com febre ou está com frio mesmo? Eu acho que Eduardo está Não tô doente. com nada. Eduardo está todo coberto, a hora dessa, um calor desse, ó. Tá, é frio. Tá frio, é? Tá frio também, mas hoje foi um dia que fez calor aqui. Fez calor, sabia? Tá 9 graus. 9 graus aqui tá bom. 9 graus aqui é calor. Ontem que fez 12 graus. Tá 8. Agora já tá 8. Fez 12 aí? Isso, Tá ontem bom. aqui das 5 horas até 6 e pouco, tava dando 12 graus. Agora Sim, começa a bora cair. prosseguir aqui em primeiro socorro aí, que é uma aula interessante. Olha, rapaz, o homem já correu para primeiro socorro já. Viu? O homem tá doido, né? Bom, faltou agora só distância de segmento. Essa distância cai na sua prova também, tá? Bom, distância de segmento é o seguinte, para finalizar a direção, né? A distância de segmento funciona assim, gente. Vocês vão observar o veículo que está na frente de vocês, transitando. Beleza, tá ali? Tá transitando. Observar o veículo que está na frente, observei. Depois que vocês observam esse veículo que está na frente de vocês, aí vocês vão fazer o seguinte. Aí vocês vão fazer algo diferente. Vocês olham para um ponto fixo onde o veículo passou por uma árvore. Aí vocês olham para a árvore e conta 1001, 1002. Quando você passar pela árvore depois dos 1002, é porque você está numa distância segura de segmento. Isso provavelmente cai na prova de vocês também, tá? A maneira de calcular a distância de segmento. E uma outra coisa sobre isso que cai na prova é que existem 3 distâncias. Distância de segmento, né? E aí a gente tem ou distância ou tempo é a mesma coisa. Distância de frenagem, distância de parada e distância de parada, de frenagem e de segmento. São as 3. Uma vez que você freia, você ainda percorre certos metros e até você conseguir parar totalmente o veículo. Então, o que é a distância de frenagem? É a distância que eu percorro no momento em que eu inicio a frenagem até parar o veículo. E tem também a distância de reação, que também pergunta, tá? Por exemplo, tem um cavalo lá na frente. Eu já olhei, já enxerguei o cavalo, eu estou dirigindo o carro. Só que assim, o olho mandou informação através da medula para o cérebro e disse assim, olha, tem um cavalo aí. Aí o cérebro vai ter que mandar informação de volta para os seus braços e para as suas pernas reagirem. Só que isso leva alguns milésimos de segundo, né? É muito rápido, mas você vai demorar um certo tempo para reagir. Esse tempo que você demora, o veículo vai percorrer uma certa distância. Aí chama-se distância de reação, que é o momento em que você vê o problema e até o momento de reagir, você percorre certa distância. Damos o nome a isso de distância de reação. O momento em que você começa a frear já até parar, damos o nome de distância de parada. Tanto a distância de reação junto com a distância de parada é o nome de distância de frenagem.
Distância de frenagem, não. Eu atrapalhei. A distância de frenagem é quando você começa a frear. Tá bom? E já a distância de parada é quando você vê o problema, quando você começa a frear, tudo mais. São 3, tá? Mas essas 2 estão dentro dessa daqui, que é a distância de parada. Tá? Professor, não tá me... isso aí vai me atrapalhar. Então, vocês vão fazer assim na prova. Quando falar qual a distância de frenagem, você vai ter que encontrar nas alternativas, que é o momento que você começa a frear. Porque a frenagem é freio. Você pisou no freio até o veículo parar. Pronto! E a distância de reação, professor? É a distância que você demora, você percorre o carro até você reagir. Simples assim. E o que é a distância de parada? É os 2 juntos. É quando deu merda, que você pensou, que você começou a frear até parar. Certo? Não. Errado. Deu para entender? Deu para entender. No caso, a de frenagem e a de parada é junto com um de segmento? A de frenagem é quando você pisa no freio até parar. Sim. Né? Uhum. A de parada já é a que engloba tudo, tanto a de reação como a de parada. O momento que você reagiu, até pisar no freio, até conseguir parar, é tudo junto. A de reação é aqui na frente, é pequenininho. Até você viu o problema, vai reagir, percorrer uma certa distância. Pisou no freio, até parar, percorreu outra distância. Mas as 2 juntas, dá-se o nome de distância de parada. É a junção da distância de reação com a distância de frenagem. As 2 juntas é distância de parada. É o momento em que você viu o problema, vai raciocinar, vai pisar no freio e vai parar. É as 2 juntas, tá? A de parada. Certo? A de frenagem é uma e a de reação é outra. É possível que caia uma questão dessa, mas não acredito, não. Mas deu para entender agora? Dá para ir, né? Mais ou menos. Tô meio confuso. Mais para mais do que para menos. Vou mostrar só essa imagem aqui. Deixa eu ver se tem, né? Acho que tem. Eu acho que tem aqui. Espero que tenha. Deixa eu ver se tem. Se tiver, melhor. Frenagem, seco, distância de frenagem. Aqui. Reação, frenagem. Até espanhol, é sacanagem. Não, mas dá para ver só a imagem. Só quero que vocês vejam a imagem. Bom, nota aqui essa imagem aqui, ó. Aqui é o seguinte, observe aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Essa vermelha é a distância de parada. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Dá para ver. Beleza. A vermelha, gente, é a distância de parada, tá bom? Aqui na frente tem um cavalo, ou uma pessoa. Vou botar uma pessoa aqui na frente. Ou um poste, vamos botar um poste. Esses 3 carros é um único carro. É esse carro aqui, só que em 3 momentos diferentes, tá bom? Ele enxergou aqui a árvore, vamos dizer, enxergou uma árvore caída no chão, ou sei lá o quê. O problema na pista, ele conseguiu ver. Só que até ele ver e começar a reagir, ele vai percorrer uma distância. Vamos chamar essa distância de reação. Tá bom? Até ele pisar no freio. Ele viu, mas não pisou no freio ainda. O carro continua andando. Distância de reação. Beleza. Só que quando ele começa a pisar no freio em diante, aí vamos ter uma parada lá na frente. Por quê? Quando você aciona o freio, o carro não para imediatamente. Ele vai reduzindo até parar. Não é assim que funciona? É assim? É a distância de frenagem. Então, no momento que ele pisa no freio até parar, distância por quê? Porque o veículo está em velocidade, está em movimento. Podemos falar tanto distância como tempo também, tá, gente?
tempo de parada ou tempo de reação. Por que eu falo distância? Porque é a expressão mais utilizada nas provas. Então, se tiver tempo de reação, tempo de parada, estão falando da mesma coisa. Para que serve isso, professor? Para que você saiba que o seu cérebro demora para reagir e para que você saiba que o veículo não para imediatamente quando você freia. Ele percorre uma certa distância. Por isso, tem que se manter distância dos veículos que estão à sua frente. Detalhe, distância de reação junto com a distância de frenagem, chamamos de distância de parada. Deu para entender agora? Sim. Professor, e quando é uma distância ali no trânsito? É chamado de quê? Distância de segmento. Aí atrás de outro veículo, né? Isso. Segmento. Distância de segmento. Muito bem. Vamos para o primeiro socorro, que já chega de direção defensiva. E na prova de vocês não vai cair isso tudo, não, rapaz. Vocês também, viu? Ei, professor, uma dúvida aqui rapidinho, fora do conteúdo. Ei, Uma professor. dúvida? Pode falar.